Vamos à leitura da palavra de Deus, Neemias 8, do 13 ao 18. Vamos falar hoje sobre a festa dos tabernáculos, mas muitas outras coisas em relação ao que essa festa traz para a gente, o que esse texto traz para a gente. No dia seguinte, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, se reuniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem as palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. Assim publicaram e anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saiam para os montes e tragam ramos de oliveiras, ramos de jambuzeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazerem cabanas, como está escrito. O povo saiu e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça do portão das águas e na praça do portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas, porque os filhos de Israel nunca haviam feito isto, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E todos estavam muito alegres. O livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o primeiro até o último dia da festa. Celebraram a festa durante 7 dias. No 8º dia, houve uma reunião solene, conforme estava ordenado na lei. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por mais um domingo pela manhã, em que nós subimos à tua casa para escutar a tua voz. Que ela seja audível aos nossos corações, através da exposição das Sagradas Escrituras. Oramos no nome de Jesus. Amém. Você fica com a Bíblia aberta nesse texto. Os demais nós teremos auxílio dos nossos irmãos para compreendê-los. Há exatos 15 dias nós estávamos aqui falando a parte inicial de Neemias 8, e como eu falava para o pastor Rony, logo na sequência, ao término da pregação, foi exatamente o momento que meu pai estava internado, e Deus nos sustentou naquele momento. E nós falávamos naquele dia sobre o momento em que o povo se reuniu e pediu, e eu acho muito interessante, ao escriba Esdras para ler o livro da lei de Moisés. Perceba que agora o nosso texto começa falando que todo o povo, de todo o povo, os sacerdotes e os levitas se reuniram com Esdras, o sacerdote. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Então o povo tinha se reunido e pedido que Esdras lesse a lei diante dele. Esdras e um grupo de 13 levitas promoveram a leitura e a explicação da palavra de Deus durante cerca de 6 horas para um povo que estava atento e reverente, porque esse povo permanecia de pé durante a leitura da lei. Ao passo que essa leitura era feita e a palavra era explicada, o povo chorava. Mas não era para ser assim necessariamente, porque não era um momento para que houvesse lamento. Mas a palavra que era lida e explicada, para uns, levou a lembrança de antigas verdades que há muito eles não ouviam. A mesma leitura e a mesma explicação serviu para outros, para que eles pudessem se arrepender dos seus pecados. E assim continua sendo todas as vezes que a palavra é lida e é explicada. Ela vai ser direcionada para aquilo que o Senhor quer que ela faça. Ou seja, ela não volta vazia, sem que ela cumpra aquilo para o que ela foi estabelecida. Seja o arrependimento de muitos, seja o reforço da condenação de outros, e também a edificação daqueles que já a conhecem. Mas aquele de fato não era um momento para que as pessoas chorassem,
Não era interessante que eles ali estivessem lamentando. Era um momento que deveria ser de alegria e celebração, em que seria evidenciado o fruto do Espírito naquela congregação, pelo amor ao compartilhar com os necessitados, a alegria ao comer e beber diante do Senhor, a paz ao acalmar o medo do coração e descansar em Deus. Então aquele dia foi consagrado ao Senhor porque o povo agiu em conformidade com a lei de Deus. Tudo que ali estava lido e que foi explicitado foi também traduzido em prática do povo. E a obediência do povo fez com que ele se alegrasse e festejasse e também compartilhasse a sua abundância com aqueles que eram mais necessitados. Aqui hoje a gente tem esse trecho de 6 versículos que finaliza o 8º capítulo, sobre um momento em que o povo lida com as Escrituras, mais uma vez, só que agora não a grande congregação, mas aqui nas Escrituras que serão lidas, que serão estudadas, se encontrará o que era instrução para a festa dos tabernáculos. Então vamos aqui ao texto, versículo 13, mais uma vez a gente observa ele, que diz: no dia seguinte a quê? A leitura coletiva e a explicação da lei diante do povo. Ou seja, no dia seguinte que Esdras leu a lei diante do povo, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas se reuniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem as palavras da lei. Interessante que agora o grupo se afunila um pouco. Não é mais todo o povo que se reúne para ouvir a leitura, agora é chefes de famílias, sacerdotes e levitas se reunindo para estudar as palavras da lei. E uma coisa que é interessante, Esdras aqui é relacionado como sacerdote, ou seja, aquele que irá ensinar, aquele que irá conduzir esse estudo do livro da lei, das palavras da lei. É interessante que eu quero já chamar a atenção dos irmãos para uma primeira aplicação para a nossa vida sobre esse versículo. Porque que não é mais todo o povo, mas só uma parte daquele povo, exatamente aquelas categorias que são separadas aqui, chefes de famílias, sacerdotes e levitas, porque eles procuram um estudo aprofundado da palavra. O povo todo busca ouvir a palavra. Todos aqui vieram hoje buscar a palavra de Deus, ouvir a palavra sendo lida, sendo explicada, sendo cantada, sendo orada. Nós subimos à casa do Senhor para buscar a sua palavra. Mas há aqueles que são responsáveis por manter o interesse na leitura, por manter a meditação na palavra e por explicar ao povo o que é lido. Ou seja, nem todos nós aqui somos dotados da habilidade de nos aprofundar nas Escrituras e explicar o que elas trazem. É claro que todos nós somos chamados a anunciar a palavra do Senhor, mas nem todos se dedicam à observação mais detida, a mais detalhada, mais aprofundada das Escrituras. Há aqueles que vão se interessar, por exemplo, na Felic, em comprar livros devocionais, e aqueles que vão comprar comentários bíblicos. Isso é natural, porque existem sim aqueles que vão buscar o Senhor por meio daquelas mensagens, mas há aqueles que vão procurar saber, dentro daquelas mensagens, o que eu posso extrair de lições para a vida de outros irmãos. Então, existe um interesse diferente, existe uma necessidade diferente, existe uma responsabilidade diferente. Então, esses que são aqui apresentados devem buscar sim maior aprofundamento na palavra e maior preparo para a entrega da mensagem que ela expressa nas suas linhas sagradas. Os sacerdotes e levitas tinham essa função do ponto de vista ministerial,
Ou seja, eles supriam o povo do conhecimento bíblico nas reuniões coletivas, como nós pastores fazemos semana após semana nos nossos cultos ordinários. Mas os chefes das famílias também o faziam e devem fazer. O que? O suprimento do conhecimento bíblico, só que no contexto familiar, mais individual. Eles são os sacerdotes do lar. E é isso que a gente precisa, de uma vez por todas, colocar na nossa mente. Muitas vezes o que a gente tem percebido são as nossas irmãs arrastando, por assim dizer, os seus maridos para dentro da igreja, porque às vezes eles estão desestimulados, são aqueles que mais criticam a organização eclesiástica da igreja, são aqueles que primeiro decidem sair e se afastar, e as irmãs ali segurando as cordas e dizendo: não, vamos continuar, vamos orar comigo, vamos comigo para o culto, não me deixe só na calçada, não, entre. Quando deveria ser o contrário, a responsabilidade de trazer toda a família, não só a esposa, mas os filhos, os netos e todos aqueles que Deus lhe der ao seu redor, deve ser do sacerdote do lar. Ou seja, quem deve levantar 6 horas da manhã, e eu estou dando aqui uma colher de chá, que poderia ser até mais cedo, mas como nosso culto é 9h30, quem deve levantar no domingo 6 horas da manhã, tomar banho, começar a fazer o café e dizer: vamos nos arrumar para ir para a igreja, é você, meu irmão. E eu digo isso para que você dê toda a oportunidade de sua esposa se arrumar com tranquilidade e vir à escola dominical, para que também ela não diga: ele me chamou perto da hora da escola dominical, eu não tive nem como me arrumar. Ou então, tive que fazer o almoço antes, meu irmão, no domingo. Ninguém deveria nem trabalhar. Outra dica para você: além do suprimento do conhecimento bíblico, supra também o almoço do domingo. Compra uma quentinha, sai para jantar, para almoçar com ela. Nada deve ser motivo para que a gente não venha, mas é sua responsabilidade conduzir sua família. Para isso, você deve buscar o entendimento da palavra do Senhor. Você deve buscar pessoas que lhe alimentem com essa palavra e lhe deem subsídios para que você conduza a sua família. Por isso a importância desses chefes de família, sacerdotes e levitas, buscarem Esdras para estudar a palavra da lei. Então, os sacerdotes do lar têm um compromisso e o privilégio dado por Deus de nutrir as suas famílias na palavra, assim como os sacerdotes e os levitas. Hoje eu vou trazer a figura dos pregadores, dos pastores, dos missionários, têm o privilégio e o compromisso dado por Deus de nutrir as famílias da igreja com a palavra de Deus. Por isso essa atitude ser louvável e necessária, porque o povo havia voltado a obedecer a palavra de Deus, mas era interessante, era importantíssimo que eles continuassem permanecendo num progresso de crescimento espiritual. Para isso, você quer crescer espiritualmente, você precisa observar a palavra de Deus. No versículo 14 ele vai dizer o seguinte: acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. Ao estudarem com Esdras, eles acharam a legislação relativa à celebração da festa dos tabernáculos. É interessante perceber o seguinte: não quer dizer aqui que eles descobriram, está dizendo aqui que eles acharam. Eu encontrei comentaristas que diziam assim: nesse momento eles descobriram o que se dizia a respeito da festa dos tabernáculos. Mais na frente a gente vai perceber que eles sempre comemoraram essa festa, mas desde os tempos de Josué eles estavam falhando em observar a palavra. Daí a necessidade de voltar à leitura para poder voltar à obediência. E aqui vai um segundo ponto: como é que o crente em Cristo pode ser obediente
ao Deus que o salvou, senão observando a sua palavra. Eu preciso saber o que a palavra me diz com relação ao que deve ser a conduta de um servo do Senhor, para que aí eu busque obedecer a esta palavra. Se eu não souber a palavra, fatalmente eu vou agir de maneiras contrárias a ela, ou seja, eu desobedecerei ao Senhor. E a gente sabe muito bem, o texto de Deuteronômio 28 mostra para a gente a diferença entre obedecer ao Senhor e desobedecer a Ele. Então, não é a primeira vez que eles olham para aquele texto, mas estudando, procurando, passando por aquele texto que eles estavam estudando, eles param e observam a legislação relativa à celebração da festa dos tabernáculos. E de acordo com a lei, a festa dos tabernáculos ou tendas começava no dia 15 de Tisri, ou seja, 15 de setembro. A gente já falou sobre esse mês na outra ministração. Era principalmente uma festa de ação de graças. Veja, por isso que Esdras e Neemias exortam o povo no dia anterior, para que eles não chorem e lamentem, mas que eles celebrem, se alegrem e compartilhem a abundância entre os necessitados, porque era uma festa de ação de graças que estava muito próxima. Então no dia seguinte ele está mostrando isso para as pessoas: olha, vocês vão iniciar uma festa de agradecimento a Deus pela provisão na vida de vocês. E essa festa da colheita de outono fechava o ano agrícola e também celebrava a peregrinação dos israelitas pelo deserto. As tendas eram um lembrete de que os israelitas viveram em tendas durante a jornada de 40 anos do Egito à terra prometida. Daí festa das tendas. E onde é que a gente vai ter uma visão do que eles estavam lendo, do que era estabelecido ali? Levítico 23, 42 e 43. Vai aparecer aí para vocês. Durante 7 dias, vocês habitarão em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que as gerações de vocês saibam que eu fiz com que os filhos de Israel habitassem em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, qual era a finalidade daquela festa, que durava 7 dias? Que as gerações que estavam vindo conhecessem a história de como Deus livrou o povo da terra do Egito, o fazendo habitar em tendas durante 40 anos, saindo do Egito até alcançar a terra prometida. Não era simplesmente uma festa de agradecimento por uma colheita, não era simplesmente uma festa de agradecimento pela provisão, mas era também uma festa de agradecimento pelo livramento, pelo resgate. A festa das tendas foi observada durante o período da monarquia. Então, a primeira questão, para mostrar que não foi a primeira vez que eles eram expostos àquele texto. Segundo Crônicas 8, 12 e 13. Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor, sobre o altar que havia sido edificado ao Senhor diante do pórtico, e isto segundo o dever de cada dia, conforme o preceito de Moisés, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas, 3 vezes por ano, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Tá aí as 3 festas físicas: festa dos pães sem fermento ou festa dos pães asmos. Então foi observado isso durante o período de monarquia, mas também no período pós-exílico. Esdras 3, versículo 4. Deixa aqui para os irmãos observarem junto comigo.
Esdras 3 e versículo 4. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Então veja, período de monarquia, eles cumpriam o que estava escrito na lei do Senhor. Período pós-exílico, da mesma forma. Durante o período da igreja primitiva, isso também acontecia. Era a única festa que ordenava que os israelitas se alegrassem diante do Senhor. Era isso que estava ali exposto, era isso que eles estavam estudando. Era sobre isso a festa dos tabernáculos. E eles vão ver no versículo 15 e no versículo 16 o que eles deveriam então fazer, já que há tanto tempo eles não faziam. Então, versículo 15 e 16: assim eles publicaram e anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saiam para os montes e tragam ramos de oliveiras, ramos de jambuzeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. O povo saiu e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça do portão das águas e na praça do portão de Efraim. Eu acabei de ler aqui com os irmãos no texto lá de 2 Crônicas, que Salomão ofereceu holocausto ao Senhor sobre o altar que havia edificado ao Senhor diante do pórtico. E onde é que eles vão agora fazer as suas cabanas? Diante dos portões, na praça do portão das águas, na praça do portão de Efraim. Mas além disso, eles também se utilizam dos seus terraços, dos seus pátios e dos átrios da casa de Deus. Ou seja, eles procuram agora seguir exatamente o que eles estavam observando nas Escrituras. Então, os habitantes de Jerusalém ergueram as tendas ao lado das suas casas, alguns também sobre os seus telhados, enquanto que aqueles que habitavam a área rural ergueram tendas em espaços abertos, como os átrios do templo e nas praças ao lado das portas das águas e de Efraim. E essa ação seguiu o que está escrito em Levítico 23, do 40 ao 43. Vamos observar esse texto. No primeiro dia, aqui é a explicação de como eles deveriam agir durante a festa. No primeiro dia da festa, peguem para vocês frutos das melhores árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros. Isso está presente no nosso texto lá de Neemias. Durante 7 dias vocês se alegrarão diante do Senhor, o seu Deus. A exortação anterior, no dia anterior, que foi feita por Esdras e Neemias, é uma festa de celebração, então alegrem-se. Durante 7 dias, assim, aí voltando aqui, celebrem esta festa ao Senhor durante 7 dias cada ano. Ou seja, isso não deve ser algo esporádico, isso deve ser um hábito para vocês, deve ser todo ano, uma celebração de 7 dias. É estatuto perpétuo de geração em geração, ou seja, tudo aquilo que estava sendo estudado pelos chefes de famílias, pelos sacerdotes e pelos levitas, deveria ser passado de geração em geração. Quando aquela geração de chefes de famílias, sacerdotes e levitas passassem, a próxima geração já deveria ter o conhecimento para continuar celebrando ao Senhor todos os anos. E aqui eu quero só um parênteses nesse texto. Por que a importância tão grande que a gente tenha as pessoas mais jovens da igreja ouvindo a palavra? Por que a gente se preocupa tanto que haja uma qualidade naquilo que é ministrado ao coração das crianças lá nas salinhas? Por que a gente se preocupa tanto em ter um momento de estudo com os adolescentes num sábado às 4:30 da tarde? Por que a gente faz sempre o convite, às vezes quase que
desesperado de dizer assim: traga seu adolescente, traga seu jovem no culto dos jovens no sábado à noite. É porque a gente está passando. A gente está passando. Faz 20 anos que eu era adolescente. Alguns aqui talvez faz 40 anos que saíram da adolescência. E a gente não sabe em que momento Deus vai nos chamar. Mas o importante é que quando Ele nos chamar, nós tenhamos a convicção de que nós deixamos a palavra implantada no coração dessas pessoas. Porque essa é a nossa responsabilidade, essa é a nossa missão. Então, se você quer que seu filho siga o caminho que você tem seguido, ensine a ele a palavra. Você quer que seu neto seja um homem de Deus, você quer que sua neta seja uma mulher de Deus, ensine desde agora a palavra, a como cumprir tudo aquilo que essa palavra estabelece. Não espere para amanhã. Às vezes a gente não tem um amanhã. Nós precisamos o tempo todo, de geração para geração, passar o ensinamento da palavra. Não tem nada que sustente a nossa vida a não ser o ensinamento da palavra. E aqui eu digo a vocês, meus irmãos, quando você entra numa ala vermelha de um trauma, numa UTI, diga se você não trocaria todos os papéis de certificados, de diplomas que você tem, por uma bolsa de sangue. Porque aquele papel não salva a vida. Todo o meu conhecimento era nada. Nada. O que eu posso fazer? Mas todo o conhecimento técnico, acadêmico. Mas o conhecimento da palavra de Deus faz com que a gente não se desespere, mantenha a calma e continue confiando nele. Isso é importantíssimo. Esse meu discurso não é anti-intelectual. Eu quero que você se especialize enquanto você puder. Mas eu quero que você se encha muito mais do conhecimento de Deus. Porque Ele não só sustenta você aqui agora, mas também na vida por vir. É isso que sustenta a gente. Se não for a palavra de Deus, a vida da gente não faz o menor sentido. Então, é um estatuto perpétuo de geração em geração. No 7º mês vocês celebrarão essa festa. Durante 7 dias vocês habitarão em tendas de ramos. Juntar esses ramos para quê? Para formar essas tendas, para formar essas cabanas, para ficar 7 dias. 7 dias sob essas tendas. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que as gerações de vocês saibam que eu fiz com que os filhos de Israel habitassem em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Lembrando do que a gente viu até terça-feira passada, por que toda essa movimentação? Por que toda essa construção de tendas para habitar só uma semana? Para que as pessoas daquela geração e de outras gerações conhecessem o eu sou. Está aqui. Foi assim que eles ficaram quando eu tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Para que eles lembrassem, nunca mais nós podemos ficar tanto tempo sem celebrar essa festa. Nunca mais nós podemos ficar tanto tempo sem a observação da palavra. Nunca mais nós podemos desobedecer ao Senhor como nós estávamos fazendo. Olha o que Ele fez com a gente. Ele livrou da terra do Egito. Ele deu para a gente de novo a dignidade, a identidade de um povo. Essa construção desses muros não era só uma fortaleza, não era só ter de novo aquela fortificação, era muito mais do que isso. Tudo isso Deus proveu na vida daquele povo. Então, que se observasse a palavra, que se fizesse exatamente como ela mandava, para que aquelas pessoas estivessem transmitindo para outras gerações quem era o Deus deles. Quando a gente fala sobre o que acontece na nossa vida, quando a gente testemunha sobre o que Deus fez durante os nossos anos de vida,
É essa a ideia que a gente tem. É de mostrar para os outros que ainda não tiveram as mesmas experiências, quem é o Deus que cuida de nós. E graças a Deus que nós passamos por experiências difíceis, porque depois a gente pode consolar outros que estão passando pela mesma coisa. Se Deus não nos desse experiências difíceis, como deu a esse povo a experiência do deserto, eles não teriam condição, como nós hoje temos também, condição de dizer: tudo isso nós passamos, mas não passamos sós, porque o Senhor esteve conosco. Lembra do começo do livro de Neemias? Tobias se levanta, Sanbalat se levanta, Gesem se levanta, povos de outras localidades se levantam, mas Neemias continuava firme no propósito, porque ele dizia que a mão do Senhor estava com ele. Sabe por que você continua apesar das dificuldades? Porque a mão do Senhor está com você. Versículo 17: toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas, porque os filhos de Israel nunca haviam feito isso desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E todos estavam muito alegres. Embora a festa das cabanas, ou festa dos tabernáculos, fosse celebrada primeiro, o povo não cumpriu o requerimento de acampar, um memorial do tempo gasto no deserto do Sinai. Através do estudo da Escritura, a negligência desse elemento é remediada de uma maneira que não ocorria desde os dias de Josué. Esse povo não acampou, ele simplesmente fez as cabanas e ficou lá os 7 dias. Fazia tanto tempo que eles não obedeciam, que eles queriam cumprir de alguma forma rápido. Desde os dias de Josué eles não faziam isso, mas eles precisavam. Saíram, subiram aos montes, trouxeram os ramos, fizeram as cabanas, ficaram ali. Todos os que tinham voltado do cativeiro fizeram as cabanas e moraram nelas. Por quê? Porque desde os tempos de Josué eles nunca haviam feito isso. Ou seja, para aquela geração, essa instrução para a festa dos tabernáculos não era uma novidade, mas a obediência à instrução era sim uma novidade, porque eles nunca haviam feito isso. Tinha gente aqui que estava aprendendo agora, que deveria fazer isso todos os anos, de geração em geração, e que era um estatuto perpétuo. Qual o resultado dessa obediência? Qual o resultado desse momento de sair, trazer os ramos, formar as tendas, habitar nelas 7 dias? O resultado foi grande alegria, e todos estavam muito alegres. Quando o povo escuta de novo a lei de Deus, o que acontece com ele? Choro. Quando o povo estuda a lei de Deus e começa a obedecer novamente, riso. Quando nós desobedecemos ao Senhor e esquecemos o poder que a sua palavra tem, nós nos encontraremos em muitas situações de choro. E um choro que vai durar, às vezes, anos. Porque nós não confiamos no seu poder, porque nós não observamos as instruções de sua palavra, porque nós não abrimos o nosso coração para perdoar os que nos ofenderam, porque nós não fomos generosos e compartilhamos a abundância que nós temos com os necessitados, porque nós não nos alegramos com os que se alegram, porque nós não choramos com os que choram, porque nós não tivemos paz no coração e descansamos na sua providência e na sua provisão. Tudo isso vai nos causar choro. Mas quando nós voltamos os olhos para a palavra de Deus e passamos a ser obedientes a ela, nós vamos ter muitos motivos para sorrir, porque nós redescobriremos o Deus que sempre foi,
que é e que sempre será aquele que nos sustenta. Não podemos perder de vista quem Ele é, o que Ele faz e que nós precisamos dEle. Não podemos viver uma vida sem essa palavra, sem a sua presença. O comentarista Warren Wiersbe tem a seguinte percepção: Deus não nos dá alegria em vez de tristeza, ou alegria apesar da tristeza, mas alegria em meio à tristeza. Não é substituição, mas sim transformação. É inevitável que eu também utilize esse momento para testemunhar. Meus irmãos, quando na quarta-feira nós estávamos obviamente tristes, porque meu pai ainda estava no hospital. Algumas pessoas muito importantes mandavam mensagens, áudios, e aquilo dali foi fantástico, porque a gente ainda estava no momento de tristeza, ainda estava no momento de aflição, mas eu comecei a pegar meu celular e colocar do lado do ouvido do meu pai. Eu disse: pessoa tal mandou um áudio para você. E ele começava a escutar, e ele começava a chorar e dizer graças a Deus. Daqui a pouco eu lia outra mensagem que alguém mandava para ele, e ele começava a chorar e dizer graças a Deus. E aquilo dali foi acalmando o coração dele. Ou seja, Deus nos dá alegria em meio à tristeza. A gente ainda estava na situação, mas uma mensagem, uma voz ser ouvida depois de algum tempo, trouxe alegria. E a maior alegria foi que no meio dessas mensagens entra a médica dizendo: hoje o senhor vai ter alta. Então, meus irmãos, a tristeza existe. A gente não pode sublimar isso e dizer assim que são apenas nuvens escuras. Às vezes é tempestade mesmo. Às vezes tem raios e trovoadas, mas o sol brilha novamente. Ou seja, em meio à tristeza, Deus nos traz sempre a alegria. E essa alegria pode ser em forma de uma palavra, pode ser um gesto, pode ser um toque, pode ser uma ligação, pode ser uma visita, pode ser qualquer coisa que traga um alívio no meio de tudo aquilo. Versículo 18, já estamos próximos do final. O livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o primeiro até o último dia da festa, e celebraram a festa durante 7 dias. No 8º dia houve uma reunião solene, conforme estava ordenado na lei. Você percebe que tudo é conforme estava escrito, conforme estava ordenado. O que esse povo está fazendo? Obedecendo, cumprindo a vontade de Deus. Então o povo celebrou a festa pronta e precisamente como a lei instruía, com o livro da lei de Deus tendo um papel central. Levítico 23, 36. Durante 7 dias apresentem ofertas queimadas ao Senhor. Essa é a primeira instrução. No 8º dia, vocês terão uma santa convocação e apresentarão ofertas queimadas ao Senhor. Veja aqui, celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º, o que aconteceu? Houve uma reunião solene, houve uma santa convocação. Mas o texto de Levítico 23, 36 termina dizendo o seguinte: é reunião solene, não façam nenhum trabalho nesse dia. Eu sei que é difícil, falar da minha posição talvez seja mais fácil, mas eu gostaria de não ver nenhum filho de Deus trabalhando dia de domingo.
Seria maravilhoso. Eu tive, durante 6 anos mais ou menos, a dificuldade de conciliar o trabalho de Angélica no jornalismo com o ministério. Porque domingo sim, domingo não, ela tinha que estar de plantão fazendo notícias. E eu me lembro que às vezes eu estava organizando a congregação para começar a escola dominical e ela estava dentro do quarto com o computador ligado fazendo notícias. Eu dizia, mas nem hoje. E quantas vezes a gente entrou nesse conflito de interesses mesmo, o meu interesse de que ela estivesse comigo e o interesse dela de fazer o trabalho dela. E eu dizia, Deus vai nos livrar disso. E Deus livrou. Desde 2020 ela não trabalha mais dia de domingo. Mas teve que haver paciência. Teve que haver. Mas veja o seguinte, se eu for olhar minha vida 2020 e olhar hoje 2025, eu prefiro a de hoje. Hoje a gente vive bem melhor do que vivia naquela época. Talvez ela não receba o que recebia, mas a gente não tem a dificuldade de ter que escolher entre o trabalho e o serviço da casa do Senhor. Hoje eu posso estar aqui ministrando e ela também com as crianças. E isso para mim enche o coração de alegria. Porque foi para isso que a gente foi chamado. Eu sei que o sustento nos nossos dias tem sido cada vez mais difícil. Você ter um emprego que lhe dê todas as condições de você trabalhar só de segunda a sexta ou de segunda a sábado é bem complicado. Às vezes você tem que pegar um extra, às vezes você tem que ter 2, 3 empregos. Ok. Mas a gente foi feito para trabalhar 6 dias e descansar 1. A escala 6x1 não é obra da CLT e nem deveria ser discutida no Congresso Nacional. A escala 6x1 foi inventada por Deus quando criou o mundo. Ele criou tudo em 6 dias e no 7º descansou, nos mostrando que na nossa vida nós deveríamos reservar 6 dias para buscar o nosso sustento por conta do pecado que entrou no mundo. Então, do suor do nosso rosto, tirar o nosso sustento durante 6 dias, mas descansar no 7º e principalmente dedicar a Ele todo esse dia. E o que é que a gente faz? A gente não dedica o último, a gente dedica o primeiro, é o domingo. O domingo é o dia do Senhor, é o primeiro dia da semana. Se eu não estiver aqui dedicando a Ele toda a semana que se inicia, se eu não colocar nas mãos dEle todos os outros 6 dias que eu vou viver, se eu não buscar a sua face durante todos os outros 6 dias, então por que eu estou vindo para cá? Será que eu vou estar realmente confiante de viver tudo aquilo que eu vou passar? Será que eu vou ter condições de testemunhar de forma eficaz sobre a salvação que Ele me deu durante os outros dias, se no primeiro eu não me dedicar a estudar a palavra dEle e colocar no meu coração? Será que se eu só trincar o cartão, cumprir a tabela, no domingo, será que de segunda a sábado eu vou ser aquilo que Ele requer que eu seja? Meus irmãos, o domingo tem que começar com oração, com leitura da palavra, com meditação, com os louvores invadindo os seus ouvidos, com essa palavra subindo à sua mente e ao seu coração. E deve terminar do mesmo jeito. E durante todo o dia tem que estar presente.
Você toma café ouvindo a palavra. Você almoça ruminando o que foi exposto na escola bíblica dominical. Você passa a tarde se preparando para vir à casa do Senhor, para fazer aquilo que Ele quer que você faça, que Ele ordena que você faça, mas que você deve fazer não como uma obrigação, mas como um prazer. E aí, que o seu jantar, que o seu final de dia seja também refletindo sobre aquilo que foi falado. Esse é um dia do Senhor ideal. Eu sei que muitas vezes a gente sai daqui, já vai fazer compras, já pensa no almoço, de tarde a gente já está organizando que vai trabalhar amanhã, de noite quando a gente sai daqui, a gente talvez vá comer alguma coisa com os amigos, e aí a gente não fala nada do que foi falado no culto. Eu sei que esse é o nosso natural, mas o ideal não é isso. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que é uma santa convocação que nós temos todos os dias que nós viemos para cá. Nesse dia a gente não deve pensar no que vai acontecer amanhã. Eu tenho muita coisa para fazer amanhã, mas não quero pensar sobre isso, porque senão isso vai ofuscar aquilo que Deus quer falar ao meu coração hoje. Se eu ficar pensando no trabalho que eu vou ter amanhã a partir de 7 horas da manhã, eu não chego às 18h30 pensando nesse ato memorial tão importante e que demorou mais de um mês para chegar de novo. Eu não vou pensar no sacrifício que foi feito em meu favor, em seu favor. Eu vou pensar em planilhas, eu vou pensar em atividades, eu vou pensar nos meninos que vão estar correndo pela escola. Isso amanhã eu faço. Basta cada dia o seu mal. Mas o hoje tem que ser vivido e vivido para a glória de Deus. E para que o hoje seja vivido para a glória de Deus, eu preciso me dedicar a esse dia do Senhor inteiramente. MacArthur observa que o principal não são as regras gerais, mas uma atitude pessoal, fidelidade e arrependimento humilde, um coração pronto para ouvir, de modo que o povo possa desfrutar da unidade com Deus na adoração. A regra sempre existiu, as instruções para a festa dos tabernáculos sempre existiram. Faltava o quê? Uma atitude. Volta para as Escrituras. Outra atitude, estuda as Escrituras. Vai gerar outra atitude, agora obedece às Escrituras, que vai gerar outra atitude, se alegra com essa obediência, se alegra em ser fiel a Deus e apresenta a Ele um coração pronto para ouvi-lo. Essa é a nossa adoração. A gente traz aqui um coração pronto para ouvir a Deus. A gente traz aqui uma vida que vai buscar ser fiel a Deus, apesar das nossas debilidades. Nós conhecemos a palavra, falta atitude pessoal. Isso vai ser muito mais importante do que só conhecer a regra, é praticá-la. Esses irmãos aqui foram chamados a conhecer a palavra, a estudar a palavra e colocá-la em prática. Nós somos chamados a ouvir a palavra, conhecer essa palavra e também colocá-la em prática. Que hoje a gente possa colocar em prática o que diz 1 Coríntios 11, do 23 ao 32. Que a gente traga o coração grato e pronto para ouvir. Que a gente adore ao Senhor, cumprindo o estabelecido na sua palavra. Isso traz glória a Deus, e isso alegra o nosso coração.